Nessa aula nós vamos falar sobre as funções gramaticais do nominativo. As funções gramaticais do nominativo elas são um pouco diferentes daquelas que nós aprendemos na aula passada, que são as funções não gramaticais. Muitas pessoas definem nominativo apenas como o caso do sujeito, mas vocês vão perceber, já devem ter percebido na aula passada, e vão perceber mais ainda nessa aula de hoje, que existe uma diferença muito grande entre as várias funções, as várias formas do nominativo. Observem aí esse quadro que está aí para vocês, que nós vamos falar um pouco de algumas funções do nominativo. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, isso a gente não pode esquecer quando vamos falar do caso nominativo, é que ele vai denominar o sujeito. O sujeito é aquele que pratica ou sobre quem a ação ela é efetuada dentro daquela oração. Quando nós trabalhamos com o nominativo nós podemos trabalhar ele com duas funções, que é a função ou as funções conhecidas como gramaticais. E aí dentro das funções gramaticais nós vamos ter nominativo sujeito, que é o que aparece a maioria das vezes dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento, ou o nominativo predicativo, ou predicativo do sujeito. Essas duas funções são as duas funções que nós precisamos mais nos preocupar no estudo da língua grega do Novo Testamento. Por quê? Primeira coisa, sempre que eu observar um texto que está no nominativo, professor, como eu sei que um texto ele está no nominativo? Aí eu vou colocar para vocês, aí vai aparecer os artigos do nominativo, os artigos que são usados tanto para masculino, quanto para feminino, quanto para a forma neutra. Eu preciso me atentar se existe antes desse sujeito, antes do nominativo, uma dessas formas de artigo. Quando eu falo sobre o singular, masculino singular, vai ser o ró. O ró, que é essa letra aí, essa vogal, o ômicron, vai aparecer antes, no caso do singular. Quando eu falo do singular masculino, vai aparecer o rô, mas quando eu falo do singular feminino, vai aparecer o rê, que é esse eta que aparece aí para vocês também. E quando eu falo no caso do neutro, vai aparecer o tó. Então fica como rorretó. Rorretó é a forma de indicar se está no nominativo. Ah, mas e quando não tiver um artigo antes, um artigo precedendo esse substantivo que está no nominativo? Eu vou ter que observar a terminação. Observando a terminação, eu vou conseguir identificar se está ou não no nominativo. Mas a maioria das vezes vai aparecer sim para vocês a presença do artigo. Quando não tiver, eu vou ter que observar se tem a terminação, que muitas das vezes vai ser o ômicron mais o S, a terminação OS, que é a indicação, uma das indicações para o nominativo. Vamos falar um pouco sobre os tipos ou as funções gramaticais do nominativo. Eu quero colocar para vocês aí um pequeno texto bíblico, vai aparecer esse texto para vocês. Esse texto bíblico, é um texto do Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 35. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35. Eu vou colocar só o texto grego, mas eu vou abordar para vocês o significado no português, a tradução no português. Esse texto é famoso, eu peguei só um trechinho, que está escrito: o pai ama o seu filho. João 3,35. No grego vem escrito assim: Ropater, agapa, ton, urion. Urion, que é o filho. Então, o pai ama o seu filho. Se vocês observarem, tem uma coisa interessante aí. Antes do pater, que é quem ama é o pai. Então, pai é o sujeito. Tem o ró. O ró é a indicação que está no nominativo, ou seja, que identifica o sujeito da oração. Podemos falar ainda, quando abordamos funções gramaticais do nominativo, do predicativo do sujeito, como eu havia dito. No caso do predicativo do sujeito, vai existir um verbo que nós chamamos de verbo de ligação, ou alguns gramáticos também chamam de verbo copulativo. E os verbos copulativos ou verbos de ligação mais comuns serão o emi, o gnomai e o
riparro. Esses verbos eles vão aparecer para fazer a ligação entre o substantivo e o restante da oração. Eu quis separar um texto, esse texto vai aparecer aí para vocês também, que é o texto de Mateus 3,17. Esse texto de Mateus 3,17, ele é o texto que diz, o trecho, né, que eu quis separar, este é o meu filho amado. Mas o texto do grego está escrito assim, utos estin o uios mu o agapetos. E aqui eu li separado, sem respeitar muito a forma das palavras enclíticas ou das palavras proclíticas, mas para que você consiga identificar cada uma das palavras. Mas a leitura correta seria fazendo a junção de uma dessas palavras, como nós aprendemos na aula de palavras enclíticas e palavras proclíticas. Então, se você observar, este é o meu filho amado. Então, antes, vai aparecer para vocês a marcação aí, antes da palavra agapetos, tem um artigo que é o artigo masculino singular para indicar que está no nominativo, que é o ro agapetos. Professor, mas e se não tivesse esse artigo, como que eu conseguiria identificar que está no nominativo? Seria muito fácil. Para identificar que está no nominativo, eu verificaria a terminação. Observem a terminação tanto do filho quanto do agapetos, do amado aí, que é esse predicado, ou que é o que está se referindo. O predicativo do sujeito seria algo que denomina, algo que caracteriza o sujeito. Nesse caso aqui, o filho amado. O amado é o predicativo de filho. Observem que tem um OS aí, um homem com mais um sigma, que seria uma outra forma de identificar que está no nominativo. Vamos agora para as funções não gramaticais do nominativo. Funções gramaticais, falamos do nominativo sujeito e do predicativo do sujeito. Funções não gramaticais do nominativo, nós vamos ter nominativo de aposição, nominativo denominativo ou de apelação, como alguns chamam. Vamos ter ainda o nominativo vocativo ou de exclamação. Vamos ter o nominativo de citação e o nominativo absoluto. Eu vou destacar para essa aula apenas a citação sobre esses nominativos, que são as funções não gramaticais do nominativo, e na aula que vem nós vamos falar especificamente de cada um deles. Então, na aula de hoje nós falamos sobre especificamente das funções gramaticais do nominativo, que é o nominativo sujeito e o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, a maioria das vezes, vai usar o verbo de ligação. Aula que vem, vamos falar um pouco mais sobre nominativo. Aguardo vocês.